isso, vamos então com a nossa segunda rodada, Matiuso versus Gabriel Pinheiro, Reanimator versus Red Eldrazi, né? O Eldrazi Stomp, como você quiser chamar, como for o nome que agradar mais aos seus ouvidos. O Gabriel vai dar aquela ligada, o Matiuso ficou, né? Deixa eu confirmar, inclusive. E às vezes, menino Matiuso manda o Mono Black e eu olho e falo, pô, isso aqui é um Reanimator. E às vezes não é. E essas coisas acontecem, fazer o quê? Pode ser, por exemplo, o Mono Black Stomp, que ele gosta muito. E às vezes é exatamente isso, o menino Mono Black Stomp. Aí você vai lá, você muda a tela, você coloca uma outra arte legal e tudo fica tudo certo. A gente vai ter um duelo de decks agressivos. Caverna para Eldrazi, até aí sem grandes novidades, e passa o turno. Vai fazer mana preta, fez uma Bubble, estourou a Bubble, vai ver o topo do deck do Gabriel. E passa também. O Grau da Bubble, passa pro Gabriel. Ambos começam bem, assim, devagar, assim, de uma forma até não tão comum. Cálice para 1. Matias vai, foi a segunda peça dele. Bubble de novo. Tá até confirmando ali. Que carta é essa? Vai ter um draw da Bubble depois. Pessoal que tá chegando aí, valeuzão pelo follow. Sejam muito bem-vindos ao canal da Monte. Hoje estamos de Legacy. E vai fazer... Vai ser o primeiro Eldrazi. Que é muito bom, diga de passagem. E passa. Isso vai pagar 2 de vida. Vai a 18. Tem um bom Master. Ver até que ponto que é interessante para ele já fazer bom Master. Falou, não quero isso agora não. Não vai fazer muita coisa não. Eu acho que a mão dele ou tinha muita resposta, ou tava... a minha teoria é que tinha muita resposta, que depois ele começou a comprar as ações e era um drop 1 e esse cálice está sendo gigantesco. Essa é a minha teoria sobre esse jogo no geral. O Gabriel não tem nada a ver com isso. Então, faz o Lorde dos Eldrazi, trigger, fez token, vai ter outro trigger da entrada. Matheus, então, vai a 16 pontos de vida.
Agora faz mais um Lorde, outro Trigger. Ser mais 2 de dano. Talvez tente alguma coisa com o Bowmaster agora, mas tá bem ruim. O Eldrazi acelera desse jeito. Está indicando ali os mais um. Vai bastante dano. Acho que o Matheus estava esperando. Pô, vai atacar com 2/2, eu faço Bowmaster, dou 1 de dano. Pego no token ali também, né? Faço um Ambush Viper, basicamente. Me dá 1 de dano. Isso, do bom, eu já vi. Eu já avisei o pessoal lá também. É um bug visual, assim. A gente consegue arrumar. Por isso que eu tô meio que narrando os pontos de vida. Então tá 19/17 agora. Mas já mandei mensagem pro pessoal lá. Falei, moçada, tá difícil. E eu achei o Battlegorf. Pô, Battlegorf é deveras gigantesco. Mas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pro Gabriel lidar de boa com esse Battlegorf se achar o comando. Pode dar bounce também, a gente já viu ali que tem essa opção na mão. Abre um caminho muito bom assim pra ir nessa lista. Então, ó, mais 1 de dano. Vai fazer ele, imagino eu, pra dar bounce. Então vai causar 1 de dano, porque conjurou e entra o token. Mais 1 de quando ele entra, então mais 1 de dano. Então, nas minhas contas, tá a 15. Se bloquear o maior, toma 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então fica exatamente na melhor posição. 1/0 para o Gabriel na nossa partida aqui de Eldrazi versus Mono Black. Falando um pouco sobre as listas, né? O Eldrazi do Gabriel tem Desmembrar, tem Fada Macabra, Armadilha Quebra-Mente, Bastão da Invalidação, Flauta Disruptora, Obrigador Eldrazi e Lamento Distorcedor. Especialmente Desmembrar e Obrigador Eldrazi, ó. Chef's Kiss para essa partida. No Mono Black, né, o Matheus tem Leyline Preta, tem Bastão da Invalidação, tem Chains of Mephistopheles, tem Edit Eldred, pode ser bom. Flauta Disruptora, Mai e Esfera Amortecedora. Esfera também pode dar um help, mas é Battlegorf que é a grande estrela aqui. Encaixou ele começou a fazer a gracinha. Normalmente a coisa dá certo. Vamos ver como é que o pessoal vai sair. Já não muda muito mesmo.
É algumas emoções aqui, algumas emoções ali. Mas normalmente a match de vários decks contra outros, contra decks agressivos, você não vai, tipo, tão longe assim como acontece em outros formatos que você tem espaço. É muito mais side contra combo e tal. É muito mais essa ideia. Lembrando, né, pra quem tiver achando estranho, tá com os pontos, do jeito que tá os pontos de vida, a gente já deu um toque e já arruma. E vamos lá. Então, vamos de G2. Vamos ver se abre um pouco melhor. O jogo ficou meio estranho, Batiuto. Parece que ele tava com uma mão reativa. Aí quando ele comprou as ações proativas, o Cálice cortou esse game. E aí foi. Fizeram deck check no Ney hoje? Fizeram, né, cara? Senão eu não tinha perdido a primeira, né? Me ajuda aí. Maldade, viu, cara? Maldade. Arthur, te pedi uma coisa muito importante. Próximo CLM que o Ney confirmar que ele for, vai e leva brainstorm pra ele assinar. Tá? Tanto que o Matheus ele mandou já uma fetch pra, né, ficar em cima. Tá? Tome-lhe ímpeto. Tem o bônus. Então, causa muito dano no primeiro turno esse Eldrazi. Muito, muito dano. O Matheus vai dar o primeiro surveio dele. Já tá 13, né? O Eldrazi ali deram uma acelerada. Que é assim, quando esse deck ele é muito forte, é quando ele abre rápido desse jeito. Mas a sua sombra aqui é o Machuso. O Badinho, muito bom também. Toma de ataque. Bônus. Não me engano, ele só dá bônus para Eldrazi. Mas tudo bem, não faz muita diferença. Vendo ali se vai sacrificar alguma coisa ou não. Lembrando que ele pode dar nessa carta pro Doubt. Não, é só lapada seca. O deck é agressivo mesmo. E aqui pensando se, né, se vai, pô, vou causar mais um dano. Eu vou ganhar mais alcance. Cara, o pior é que ele dá uma janela muito boa pro Matioso. Tipo, ganhar agora um bom bloqueador. Colocar dois bichos na frente. Daí se conseguir interagir com mais uma criatura, o Gabriel fica numa situação meio estranha, né? Tudo bem que, né, uma pétala aqui já seria letal, mas... Mas ganha uma janela interessante o Matheus. A gente vai ter que jogar agora contra a parede
o tempo todo, mas ganha uma criatura interessante. Tem raio? Não. Ele vai ter alcance com criaturas com ímpeto e com o bombadinho. Vai dar o push. Uma boa. Tem um Battle Goyf, tem um Nether Goyf também. Vai nomear alguém ali. Pode ser o próprio bombadinho. Inclusive. Fazer outro desse coleguinha. Mais um. E é isso. Aquele abraço é só atacar pra cima. Então, vitória do Gabriel. 2-0. Como eu falei, né? 2 decks agressivos. A gente espera já uma trocação franca e sincera. Magic como o Ricardo Gatinho gostaria que fosse. Gabriel, me ouve? Sim, sim, tô ouvindo. Opa, então tudo certo. Bom, parabéns pelo jogo, né? Primeiramente. Valeu. Parabéns aí pela vitória. Aquele cálice no primeiro game foi muito, muito bom, aparentemente. Sim. Então, eu tava na dúvida ainda, porque nas últimas semanas ele tava jogando com um deck, daí. Mas no final deu pra perceber que era um deck que tinha bastante coisa de custo 1 que o Cálice deu uma ajudada. Então ele não fez nenhuma ação proativa, né? Ficou reativo. O cálice encaixou muito bem. Tá jogando bastante de Real de Eldrazi? Eu tava jogando bastante com a lista padrão, daí agora tá com essa lista nova utilizando os Bombardiers. Primeira vez que eu tô testando ela, mas eu tô gostando. Às vezes que eu tive que usar Bombardier e tudo, ele eu acho que encaixa legal. Não tem muitos, mas eles são efetivos. Então, e na dúvida você consegue fazer algumas coisas, algumas cartas de custo alto pra arremessar ele, que são... Sim. Uma carta que eu gosto bastante, que às vezes as pessoas dos jogadores de Eldrazi não usam, mas é aquele Herald que eu usei no primeiro jogo. Se ele encaixa legal, às vezes com o Flash Raker, ele consegue encaixar bastante dano. Porque ele vai dar mais um pras fichas, você ataca com as fichas, que às vezes fica lá parada. Sim, sim, sim. E ajudou bastante ali, né? O jeito que você curvou o Raker, depois ele. Aí fez uma segunda cópia dele, daí as fichas ficam muito, Sim. muito grandes. Mas o que você tem achado do deck nesse field da Monte, né? Que normalmente ele é muito particular. Você tem gostado dele normalmente? Ele é meio instável. Tem dia que você chega e vai atropelando todo mundo. E tem dia que às vezes você pega muita match que é complicada. Por exemplo, na Monte a gente conhece por ter bastante combo. Não que vai ter muitos, mas vai ter. E às vezes. E o Odaz às vezes não consegue lidar bem. Tipo, às vezes você leva uns Mind Break Trap dependendo. E às vezes você consegue dar uma segurada. Mas tem vezes que você tipo, perde na 1. Ups na 1, às vezes você não consegue fazer nada. Tipo, você só perdeu. Você só fica assistindo. Mas para as outras matches, né? Então, por exemplo, sempre tem Dimir, tem o Mono Red Stomp, né? O Prison, tem dianteira. Como é que ficam essas matches, por exemplo? No Mono Red Stomp é uma fraqueza, porque ele vai atrapalhar bastante pro. Você não vai poder gerar as suas incolores e às vezes trava o seu deck. Por mais que esse Eldrazi seja meio que mono red, você precisa das incolores. E às vezes você não consegue gerar elas. Porém, pro Dimir eu acho que é uma match que dá pra jogar, depende muito, tipo, de draw, tudo. Você tem caverna pra conseguir proteger dos anulas. Você vai ter os cálices para tentar dar uma travada nas matches.
Então, tem um jogo assim. Iniciativa também, já teve até um jogo, acho que no ano passado que eu joguei contra o Viana de iniciativa. O jogo se resumiu, jogo 1, ele explodiu, jogo 2 eu explodi, no jogo 3 meio que, tipo, eu não comprei, ele também não, mas ele conseguiu comprar uma coisa ou outra e acabou fechando. Tipo, ficou um jogo meio pareio, assim. Tipo, quem conseguir explodir primeiro ganha. Mas, por exemplo, aqui tem bastante Painter. Painter é uma match complicada pra Eldrazi. Eldrazi, tipo, não Uhum. consegue... Ele vai travar tudo, porque vai botar uma cor, daí tudo que você tem é suas spells sem cor, tal, daí não vai funcionar mais. Então, Uhum. tipo, depende muito. Tipo, eu acho que tá um field meio pareio, assim. Tem vezes que Entendi, você consegue jogar bem, mas tem vezes que você pega umas bad matches que dá jogo, mas é complicado. entendi. Bom, então pelo menos hoje tá dando E certo. sim, Mas sim. pegou o que na primeira rodada? O primeiro foi um Doomsday. O Utah de Como é que Doomsday. foi? Como é que foi É, essa, né? primeira match, no G1 eu consegui encaixar bem dano, tudo, ele não conseguiu ir atrás, daí eu ganhei. No segundo, é um Doomsday que tá usando Waste, então, tipo, a Waste também atrapalha pra mim. Ele conseguiu encaixar as Wastes, como ele tava na play, daí eu não conseguia comprar terreno, aí ele conseguiu desenvolver o jogo com o Murktide depois, e daí perdi. Daí no G3, ele mesmo falou que foi uma falha dele de não estourar a FAT para uma base, que ele tinha um pântano, ele tinha que ter procurado uma ilha. Ele ficou com o jogo dele travado, cheio de cartas azuis e algumas cartas pretas de custo 2 que poderiam ajudar, mas ele não conseguiu fazer nada. E com isso eu fui desenvolvendo a board. Eu não tinha comprado muita coisa. O jogo no começo foi travado, mas daí eu fui fazendo um bichinho, faz outro, vai encaixando 2 de dano, 2 de dano. E ele só tinha uma Tamil na mesa e depois. Daí, tipo, já não tinha mais o que fazer. Daí, quando ele conseguiu comprar terreno, o jogo já tinha acabado. Entendi. Bom, então torcer pra sorte continuar aí, ganhar a próxima pra premiar e é isso. Uma boa noite aí pra você, boa sorte no torneio. Beleza, muito obrigado. Até. Valeu.